Eu confesso que hoje eu passei a tarde preparando uma palavra. E todo domingo, não que nos outros dias não seja assim, mas aos domingos eu tenho toda uma preocupação para preparar algo para a igreja. Porque o domingo, ele é o culto das famílias da ICV. Não que na terça não seja, mas a terça é um culto diferente. E aí hoje eu passei a tarde na frente do computador e com a Bíblia. E eu preparei algo. E aí quando você termina, você fica tranquilo. Por quê? Porque já está preparado. Mas aí, no momento aqui da adoração, do louvor, da entrega do ministro de adoração, o Espírito Santo, eu não vou falar que ele mudou a mensagem, porque eu não gosto dessa expressão. Deus não muda a mensagem, Ele só deixa para outro dia. Porque já tem uma aqui que eu preparei hoje que está guardado, espere. Mas aí o Senhor me levou lá no Getsemane, onde eu estive o ano passado. E eu me vi lá no Getsemane, ali na hora da adoração, ali a pastora jogada no chão. E eu me vi lá. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comunicar hoje com isso? Abra sua Bíblia, Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu João. Capítulo 18, versículo 10. Dezoito, 10. Está escrito: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Curva sua cabeça. Pai Celestial, nós estamos nesse momento diante da sua palavra. Fala conosco, Senhor. Senhor, e que eu consiga transmitir aos seus filhos aquilo que o Senhor comunicou no meu coração, Pai. Senhor, que o Senhor venha restaurar vidas aqui hoje. Sonhos, projetos. Pai, nessa noite, fale aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que queremos, porque o que queremos é pequeno demais, perto da sua grandeza e perto de tudo aquilo que o Senhor tem para revelar a nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, meu Deus. Amém.
Presta atenção. Essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: sonho restaurado. Eu vou repetir: sonho restaurado. É frustrante quando você tem um sonho e muito daquilo que o ser humano vive hoje, algumas coisas ele já sonhava antes de se tornar uma realidade. Quantas pessoas que talvez o que você faz hoje, um dia era apenas um sonho. Quantas pessoas que sonhavam em ser um doutor, sonhavam em ser um advogado, e hoje ele exerce a profissão. Outros sonhavam em ser médicos, e hoje é um médico. Talvez você sonhava em ser um empresário, empreendedor, e hoje você vive essa realidade. Mas é frustrante quando você sonha e você começa a investir naquele sonho, aquele sonho começa a ganhar forma, e de repente, no meio do caminho, acontece algo e destrói, fazendo com que essa pessoa venha a abortar aquilo que ela sonhou tanto, aquilo que aquela pessoa desejou tanto. Hoje está no altar, para mim, é a realização de um sonho. Porque eu sonhava em ser o que eu sou hoje. Eu só não achava que seria dessa maneira. Eu só não esperava que seria nesse tempo. Mas eu sempre tive um sonho de ser pregador. E eu prego porque eu amo, e eu amo o que eu prego. A minha mãe, ela está aqui hoje, é a dona Elisa, ela está sentada lá. Faz assim, mãe, aquela pequena grande mulher, que vocês não conseguem enxergar olhando para trás. Minha mãe é uma mulher incrível. O que eu vou falar aqui para você, ela vai lembrar. Com 6 anos de idade, eu acredito que foi com essa idade, não sei. Eu lembro que meu pai colocou umas madeiras no fundo de casa, e eu fiz um púlpito, e eu subia naquele altar improvisado no fundo de casa, e eu ficava pregando.
Porque se tinha uma parte do culto que eu amava, era a pregação. Eu era bagunceiro, irmão, eu era arteiro, mas na hora da pregação, eu prestava atenção. E aí eu ficava lá pregando, imitando os pregadores. E eu lembro que nós moramos numa casa, lá em Americana, que o nosso muro era baixinho, era um muro de 1 metro, acho que era. E tinha até um vizinho chamado Edivaldo. Você lembra, mãe? E aí, no outro lado era a rua, e tinha um ponto de ônibus. E eu subia ali, eu ficava pregando, e o povo do ponto de ônibus olhando para mim. Você quer ver o dia que eu fiquei empolgado? O dia que eu ganhei um sapato social. E eu ganhei um terno, cara. Sabe, eu ganhei a calça, eu lembro que era marrom a calça. Eu ficava toda hora, é nojento isso, mas eu ficava toda hora pegando uma espuma, molhando na saliva e passando para ele continuar brilhando o sapato. Lembra disso, mãe? Eu estou aproveitando que a senhora está aqui, não passa mal não, segurei. E eu ficava ali imitando os pregadores e aquela coisa e tal, e eu, irmão, e eu pregava tão empolgado que parecia que tinha uma multidão de 1000 pessoas. E aí, quando passava aqueles avião cortando o céu, eu olhava e ficava assim: será que um dia eu vou estar dentro de um desse, viajando as nações? E eu fui crescendo com aquele sonho. E eu lembro que um dia o Edivaldo se incomodou comigo. Ele tinha um barraco do lado da nossa casa, e ele foi na cerca, e ele falou assim: cala a boca, menino, cala a boca, moleque. Se você não calar a boca, eu vou aparecer para você na forma de um bicho, e eu vou te engolir. Sabe o que aconteceu? O meu quarto, na verdade, era o quarto da minha mãe, era dividido com um guarda-roupa. À noite, eu deitado na cama, de repente apareceu um ser muito grande. Tocava quase o telhado aqui, a laje aqui. Só dava para ver os olhos vermelho. Ele abriu uma boca que era do tamanho do meu corpo. E ele veio para me engolir. Naquela hora só deu tempo de bater no fundo do guarda-roupa. E eu bati no fundo assim, gritei, meu pai veio correndo, expulsando o demônio. O diabo já queria me calar. E eu não tinha nem começado. O diabo já queria que eu abortasse esse sonho. Presta atenção. Eu fui crescendo. Eu acompanhava muitos gideões missionários da última hora. Gostava demais das ministrações do Marco Feliciano. Aonde ele ia na minha cidade, eu ia. Porque nós morávamos 150 quilômetros da cidade do Marco Feliciano. Então ele vivia lá, pregando. E eu amava as pregações. E aí ele falava assim: um dia Deus vai cumprir a promessa, você vai estar voando. E eu ficava assim: aqui nesse culto deve ter uns 30 recebendo isso. Quero ver acontecer isso na minha vida. E eu fui crescendo. Aí teve aquela fase da rebeldia, desviei, dei uma aprontadinha. Não, mas foi coisa leve. Não, porque tem uns aí que fez coisa cabeluda. Eu fui de boa. E eu lembro que quando eu estava meio assim, eu fui numa casa de uma tia dos meus primos, lá em
Indaiatuba. É Indaiatuba ou Hortolândia? Hortolândia, não sei. É ali do lado de Campinas. E eu lembro que naquela noite nós estávamos em 12 dentro de um quarto. E o bicho pegou a mulher lá. Irmão, ela desligou o relógio lá geral, é de madrugada. Ficou aquela escuridão. Ela passava a faca debaixo da porta e falava assim: eu quero ele está aqui, eu quero ele. Ele está aqui, eu quero ele. E ninguém sabia quem era ele. Aí ela colocou um papel semelhante a esse aqui, debaixo da porta, com as letras tudo ao contrário e meu nome no meio. Aí meus primos olhou para mim e falou assim: ah, você é o problema, você vai sair do quarto. Mano, eu me senti o Jonas na prancha do barco, velho. Falei, agora eu vou me jogar pro tubarão. Essa mulher, os meninos começaram naquela que eu tinha que sair. E aí, eu saí do quarto, mas eu falei para um primo meu assim: eu só vou se você for, o CRE. Eu falei: se você for, eu também vou. Ele falou: o problema é com você. Do jeito que eu saí, essa mulher juntou em mim, numa violência, e ela foi me arrastando até o quarto. Para você ter uma ideia, ela se despiu, ela ficou só de lingerie. Umas unhas, irmão. E ela falava assim: o que você está fazendo aqui? Hein, pastorzinho? O que você está fazendo aqui, ô pastorzinho? Ah, aí ela mudava a voz. Ela abria a boca, saía várias vozes da boca dela. Ela fazia a voz de criança. Ela fazia a voz grossa. E ela falou assim: não é você, futuro pastorzinho, que vai tirar muito das minhas mãos, mas eu mato você primeiro. Aí naquele momento ali, ela me provocando, quando ela falou de novo, futuro pastorzinho, não é você? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu não vou falar o nome dela aqui, né, gente? Eu falei assim: olha, dona, é melhor essa hora parar com isso aí. Porque é o seguinte, se eu sou futuro pastor, eu não sei não. Mas que aquele lá de cima me fez uma promessa, disso eu sei, ele fez uma promessa. Quando eu falei isso, ela gritou, e ela pegou as unhas dela, passou no corpo dela assim, ó, se arranhou, e veio para cima de mim, só deu tempo de bater, ela caiu para o lado, eu saí correndo, fui para o jardim de inverno e subi no alçapão da casa. Mas o que me chama a atenção até hoje foi o que ela disse: futuro, eu nem sonhava em ser, eu nem tinha assim aquela pretensão, eu sonhava em ser pregador, eu sonhava em fazer o que eu estou fazendo aqui, mas eu não imaginava, não. Mas o diabo já sabia. Ah, não, eu vou repetir isso aqui. O diabo já sabia. Por que você acha que você está passando essa luta aí? Por que você acha que você está passando essas guerras que você está passando? Por que você acha que você está enfrentando os ataques que você está enfrentando? É porque o diabo não quer que algumas coisas se concretizem na sua vida. Então, ele já começa lutando antes. Talvez você está ouvindo tudo isso e está pensando assim: mas o que tem a ver com a mensagem? Presta atenção. O texto que nós lemos fala de um sonhador. Seu nome, Malco. Malco, ele era um sonhador. E na verdade, todos que faziam parte da tribo dele sonhavam em se tornar um sacerdote. O sonho de todo menino que vinha da tribo de Levi era se tornar um sacerdote.
A tribo de Levi foi separada para isso. Os levitas foram separados para isso. E esse menino, ele teve o privilégio de nascer numa família abençoada por Deus, que tinha como herança o próprio Senhor, porque o Senhor disse: para a tribo de Levi eu sou a sua herança. Então, quando nasce esse menino, a primeira coisa que o pai dele fez foi ver se ele nasceu perfeito, se não tinha nenhuma deformidade. Por quê? Porque para se tornar sacerdote, não podia ter deficiência, tinha que ser perfeito. E o menino nasceu perfeito. Agora o pai, ele tem todo um cuidado com o crescimento daquele menino. Aquele menino, ele começou a estudar a Torá muito cedo. Ele começou a frequentar a casa do rabino muito cedo. Aquele menino, ele foi aprendendo as leis do Senhor. Então ele foi crescendo, e a infância desse menino foi um pouco diferente da infância dos demais. Por quê? Porque ele tinha que se manter perfeito. Ele entra na adolescência, na juventude, e ele tem que se manter santificado. Então a vida dele era um pouco diferente da dos demais rapazes. Ele tinha que manter uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Então ele vai crescendo, e ele vai aprendendo acerca das leis. E esse menino, que agora se torna um moço, ele passou pelo período do bar mitzvah, que é aquela transição, onde ele deixa de ser menino, porque agora ele não se apega mais nas coisas de menino, mas agora ele começa a desejar as coisas de homem. Ele passa por esse processo, e o bar mitzvah é lindo. Lá em Israel, eu acompanhei o bar mitzvah de um menino, e acompanhei também de uma menina. Você tem que ver a festa que eles fazem. Eles correm pela praça, eles cantam, e eles se vestem lindamente. Por quê? Porque é um dia importante. Ele passa por tudo aquilo, e ele sabe que cada dia que passa, ele está mais próximo da realização do seu sonho. Depois que ele passa pelo bar mitzvah, ele começa a trabalhar no templo. Por quê? Porque para se tornar um servo de sumo sacerdote, você tinha já que estar trabalhando no templo muito antes. Então ele tinha que dividir o tempo dele entre estudar e trabalhar no templo. Ele tinha obrigações a cumprir. Ele já era um moço responsável. Aliás, se você quer ver seu sonho se realizar, seja responsável. Eu vou repetir isso aqui. Se você quer ver o seu sonho se realizar, seja uma pessoa responsável. É muito mais difícil uma pessoa irresponsável viver a realização dos seus sonhos. Se você quer ver seu sonho se realizar, seja disciplinado. Nenhuma pessoa que é indisciplinado consegue alcançar seus objetivos. Então ele tem uma vida de disciplina, de responsabilidade. Eu imagino os moços chamando ele, dizendo: oh, vamos curtir isso, vamos curtir aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo. E ele tendo que negar, dizer: eu não posso. Eu tenho um sonho.
Por quê? Porque quem quer viver os seus sonhos tem que viver uma vida de renúncia também. Eu vou repetir isso aqui. Se você quer realizar os seus sonhos, viver a realização dos seus sonhos, você precisa entender que você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você vai ter que renunciar a estar em alguns ambientes. Você vai ter que renunciar a algumas amizades que não vai contribuir em nada. Quem está entendendo isso aqui? Então ele começa a viver uma vida de renúncia. Ele vai renunciando muita coisa que talvez ele até gostaria de fazer, mas o sonho é muito maior do que o meu prazer do agora. Não. Aquilo que eu quero viver amanhã é muito maior do que um simples prazer de um momento. Não deixe o prazer de um momento estragar toda uma vida pela frente. Não deixe o prazer de um momento destruir um projeto, um sonho que só vai concretizar a longo prazo. Olha para essa pessoa que está só, diga assim: você está preparado para renunciar a algumas coisas? Não, olha para cá. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quer. Não. Presta atenção. Meninos fazem o que querem. Homens fazem o que tem que ser feito. Eu vou repetir isso aqui. Menino faz o que quer. Homens faz o que tem que ser feito. É por isso que Paulo escreve dizendo: eu deixei as coisas de menino, porque antes eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas eu deixei as coisas de menino para trás. Por quê, pastor? Porque Deus não entrega nada na mão de menino. Presta atenção. Pastor, mas quando eu li lá o livro dos reis, teve uns meninos lá de 8 anos, 16 anos que assumiu o reinado. É? Mas quando foi que concretizou as coisas na vida deles? Foi com 8 anos? Foi com 16 anos? Não. Por quê? Porque você pode até ocupar uma função é uma coisa. Viver a realização dos projetos vai ser necessário amadurecimento. O problema de muita gente é que quer pular etapa. E quando você pula etapa, aquilo que era para ser bênção vira uma desgraça. Vira uma maldição. Por quê? Porque se você fosse maduro, você seria instrumento de bênção e de cura. Mas como você não amadureceu, o contrário também é verdadeiro. Você se torna um instrumento de destruição de vidas. Presta atenção. O Malco foi amadurecendo. Até que chegou o dia que ele foi nomeado como servo. Como? E para eles era uma honra ser servo do sumo sacerdote. Diga comigo, era uma honra. Era uma honra ser servo de alguém tão importante, que era o sumo sacerdote. E ele sabia que o sonho estava mais perto de se realizar. Pergunte por quê? Não, você não está querendo, não. Você não está querendo. Quantos quer que eu paro? Diga amém. Quantos quer que continue? Fala glória. Presta atenção. Ele sabe que está mais perto a realização. Porque quando era nomeado servo de sumo sacerdote, e não de um simples sacerdote, do sumo, ele sabia que faltava 365 dias, faltava um ano, para ele se tornar um sacerdote, que eram os auxiliares,
sacerdotes auxiliares que tinham os turnos para cumprir. Então, se ele é um servo, falta um ano. Falta um ano para o meu pai me ver como sacerdote. Falta um ano para minha família me ver como sacerdote. Falta um ano. Então imagina esse Malco fazendo tudo o que era pedido para ele, obedecendo em tudo. Só que as coisas vão mudar. Porque agora Caifás chama ele e dá uma missão para ele. E qual é a missão que Caifás dá para ele? Acompanhe esse moço aqui, junto com os soldados romanos, e acompanhe a prisão de alguém que está violando a lei. Ele vai apontar o homem que deve ser preso. E agora Malco, o servo do sumo sacerdote, está na companhia de Judas. E Judas dizendo assim: o sinal vai ser o beijo. Quando eu der o beijo, você dá autorização do chefe dos judeus, que é o sumo sacerdote, para os soldados romanos, para prendê-lo. Por quê? Porque o soldado romano também não podia colocar a mão em Jesus sem uma autorização do sumo sacerdote. Pergunte por quê? Porque Jesus era judeu. Então presta atenção, agora Jesus está lá no Getsemane, orando, sofrendo toda aquela agonia, aquela pressão, suando gotas de sangue. E de repente, quem é que vem vindo? Tem uma subidinha que a gente vai subindo para entrar no Getsemane. Quem é que está subindo ali? Malco, na companhia de quem? De Judas. Eu sei que ele estava obedecendo um comando, uma ordem do sumo sacerdote. Mas naquela madrugada ele está na companhia de alguém muito errado. De alguém que as intenções do coração... Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai estar muito próximo da destruição dos seus sonhos, se você começar a andar na companhia de gente errada. Se você continuar caminhando na companhia de gente errada, não se prepare para o melhor, se prepare para o pior. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, pergunta: entendeu? Agora fala assim, ó, se você tem um sonho, não anda com Judas não. Por quê? Porque o Judas não está nem aí com você, ele só está preocupado com as 30 moedas. Ah, não, vou repetir. Ele não está nem aí com a sua companhia, ele não está nem aí com você. Ele só está preocupado com o ganho que ele está tendo com aquilo. Então tem pessoas que talvez você está andando com elas, e elas não estão nem aí com você. Elas só estão interessadas no que elas vão ganhar. Olha com quem que Malco está andando. Olha na companhia de quem que ele está andando. E de repente ele vai subindo junto com Judas. Ele entra ali dentro junto com os soldados romanos. E de repente Judas vai e dá um beijo em Jesus. Era o sinal. Quando Judas dá o beijo, Malco tem que fazer isso aqui, ó, para os soldados romanos prender. Quando Malco faz isso aqui, ó, Pedro saca a espada e deu um golpe de espada. Pedro não queria cortar uma orelha. Pedro queria arrancar uma cabeça. Eu vou repetir isso aqui. Pedro não queria arrancar uma orelha. Pedro queria arrancar a cabeça.
Presta atenção. Jesus pediu para Pedro ferir alguém? Olha para mim aqui. Isso aqui vai mudar a sua vida. Jesus pediu para Pedro ferir alguém? Por que ele feriu? Se a gente voltar algumas horas antes, Jesus chamou Pedro e falou: ora comigo. Não me deixa sozinho nessa. Ora comigo. Só que toda vez que Jesus foi lá, Pedro estava o quê? Dormindo. Ele deveria estar orando, mas ele estava... Pois é, quando você para de orar... Vou soltar, pode soltar? Pode. Quando você para de orar, a comunhão é cortada. Quando a comunhão é cortada, ao invés de você abençoar, você começa a ferir. Deus não te chamou para ferir, Deus te chamou para curar. Eu vou repetir: Deus não te chamou para ferir, Deus te chamou foi para curar. Tem situações que me tiram do sério, tem situações que me tiram do sério, eu sou humano. Só que eu já estou praticando a regra do 1, 2, 3. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Se eu pudesse só viver pregando e não ter essa responsabilidade, eu já estaria viajando para algum lugar. Mas como o escolhido não tem escolha, olha eu aqui. Se você soubesse o que eu vou ter que prestar conta, se vocês soubessem, pastores, o que vocês vão ter que prestar conta, mediante o que eu sei que eu vou ter que prestar conta, eu já me preocupo. O homem esquece, Deus não. Presta atenção. Deus não mandou Pedro ferir ninguém. Mas como ele dorme ao invés de orar, a espada está voando para tudo que é lado. Só viu uma orelha. Que orelha que ele cortou mesmo? Não, qual foi a orelha que ele cortou mesmo? Quando ele cortou a orelha direita, Malco colocou a mão. Na mesma hora, ele entrou em desespero. Não pela ferida, não pelo corte, mas pelas consequências que o corte ia causar. Pergunta por quê? Porque lá no livro de Levítico, no livro de Vaikra, terceiro livro da Bíblia, fala sobre a unção do sacerdote. E como que funcionava a unção do sacerdote? Sacrificava um animal, colocava o sangue numa bacia, pegava o sangue, ungia a orelha direita, polegar da mão direito, polegar do pé direito. Depois pegava o azeite, ungia a ponta da orelha direita, a ponta do polegar da mão direita e a ponta do polegar do pé direito. Qual foi a orelha que cortou? Não foi só uma orelha que foi cortada, foi o sonho de uma vida. Não vou repetir. Foi o sonho de uma vida inteira. Ou seja, ele subiu ali sonhando, mas ele ia descer com os seus sonhos totalmente destruídos. Por quê? Porque sem a orelha direita nunca ele seria
um sacerdote. E tem um detalhe: e até se remendasse ela, ia ficar defeituosa. E não era aceito sacerdotes com defeito. Gente, não. Então de qualquer jeito, quando corta, ele é no meio da escuridão, o sangue está escorrendo, ele está jogado no chão, desesperado. Meu sonho acabou, o meu sonho foi cortado, o meu sonho foi destruído, acabou. Mas no meio do desespero dele, Jesus olhou para Pedro e disse: guarda a espada, Pedro. Projeta para mim Mateus, capítulo de número 26. Projeta para mim Mateus, capítulo de número 26, versículo 51. Projeta para mim Mateus 26, 51. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Coloca o 53. Vocês acham que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjo? Ei Pedro, eu podia pedir para o Pai, e o Pai enviaria aqui uma multidão de anjos, Pedro. Então guarda a tua espada, Pedro. Aí lá em João 18, que foi o texto que nós lemos no início: e estendendo a mão, e estendendo a mão, eu vou repetir, e estendendo a mão, Jesus só colocou, o texto não diz que Jesus o texto não diz que Jesus se agachou para pegar a orelha que caiu, o texto não diz nada disso. Jesus só estendeu a mão e colocou a mão onde estava faltando, que completava o sonho. Eu estou dizendo que Jesus, ele colocou a mão. Jesus colocou a mão aonde? No lugar da ferida. Jesus colocou a mão aonde? Aonde meus sonhos acabam. Jesus colocou a mão aonde? Aonde meu ministério termina. Jesus colocou a mão aonde? Aonde os projetos terminam. Foi ali que Jesus colocou. Aleluia. Aleluia. Presta atenção. Jesus naquele momento, naquela madrugada que parecia que estava tudo perdido, Jesus estava restaurando. Jesus estava, diga comigo, restaurando. Jesus estava restaurando. Aleluia. E presta atenção, não foi qualquer restauração. Eu vou repetir isso aqui. Não foi qualquer restauração. Pergunte por quê, pastor? Porque não ficou marca. Eu vou repetir. Não ficou marca. Porque se ficasse marca, ele não podia ser. Eu vou falar isso aqui. Se ficasse marca, coloca para mim Lucas 22, 51. Lucas 22, 51. Se ficasse marca, para o sumo sacerdote é defeito. Não, isso aqui vai mexer com a tua cabeça. Existem algumas marcas que nós carregamos na nossa vida que para algumas pessoas é defeito. Existem algumas cicatrizes que você traz do seu passado que para alguns na igreja é defeito. Para Jesus é restauração.
Não, vou repetir. Eu vou repetir isso aqui. Tem gente que tem dificuldade de aceitar quem tem defeito. Tem gente que tem dificuldade, mas tem defeito. Ai, aquela irmã. E fica apontando o dedo pro defeito. Aquele irmão tem. E a sua língua? Então presta atenção, para alguns é defeito, para Jesus é restauração. Só que no caso desse homem aqui, projeta para mim Lucas 22, 51. Jesus, porém, respondeu: basta! Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Aquela noite tinha tudo para ser uma madrugada de sonhos perdidos, projetos destruídos, mas Jesus estava lá. E o Senhor hoje, na inspiração do Espírito Santo, Ele usa a minha vida para dizer: deixa eu colocar a mão. Deixa eu colocar a mão aonde o homem cortou. Deixa eu colocar a mão aonde te feriram. Deixa eu restaurar de novo. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo. Você pode ficar de pé comigo. Eu sei que passou já 1 minuto do encerramento do culto, mas deixa o Senhor te tocar agora. Deixa Ele restaurar o que foi destruído na sua vida. Essa noite o Senhor quer restaurar sonhos, projetos. Nessa noite Ele quer restaurar. Ele quer restaurar ministérios. O que foi cortado? Aonde foi cortado? Talvez um Pedro cortou. Talvez um Pedro, e eu quero chamar sua atenção para isso. Pedro andava com quem? Pedro andava com quem? Pedro andava com quem? E não foi ele que feriu? Talvez uma pessoa que anda com Jesus te feriu. Talvez uma pessoa que fala de Jesus te feriu. Talvez uma pessoa que toma santa ceia te feriu, te machucou. Mas o Senhor está dizendo assim: quem anda comigo te feriu, mas eu posso te curar. Eu não mandei ele te ferir. Ele feriu porque ele quis. Mas eu te curo, filho. Eu te curo.